Boa noite, meus irmãos. É uma alegria muito grande podermos nos revermos através do estudo da Palavra de Deus. Hoje analisaremos a 10ª aula do Escatologia, versão 4. Gostaria de convidá-los para a palavra de oração. Marius, dirija a oração, por favor. Grandioso Deus e poderoso Pai que habita nos céus, Amém. a Ti, Senhor, seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém. Estamos aqui em reverência para aprender do Teu santo nome, da Tua santa palavra. Amém. Pedimos que o Senhor nos capacite com o Teu Espírito Santo, nos dê sabedoria para compreender a mesma. Amém. Perdoa os nossos pecados e use o irmão Rafael para a honra e glória do Teu nome. Em Amém. nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Hoje completam 4 aulas ou 4 horas que nós estamos estacionados em Gênesis capítulo 3, verso 24. Estamos mergulhando nas Escrituras Sagradas, em várias partes dela, circulando o explicativo dos querubins e serafins que estacionaram ali em Gênesis capítulo 3, verso 24. Nós vimos, com todo esse aparato de estudo que tivemos, que esses querubins e serafins são sistemas de transportes. Isso é incontestável. Porque eles possuem asas, possuem rodas, possuem sistemas de propulsão, possuem aljavas com flechas cintilantes e dardo, a linguagem utilizada pelo profeta. Vimos em Salmo 18, verso 10, como também em Ezequiel, capítulo 9, verso 3, capítulo 8, verso 3, dentre outros textos, que o Senhor montou nesses querubins e voou pelas asas do vento. Ou se levantou de cima do querubim e a sua glória foi percebida. Foi percebido também nesses querubins fumaças, voar na velocidade da luz, mão mecânica, brasões de identificação e de representação, caricaturas, brasões por fora, lado direito, lado esquerdo na frente, lado direito, lado esquerdo atrás. Então, é incontestável. É difícil, porque nós olhamos para um livro sagrado que foi escrito há 1500 anos antes de Cristo. Veja, começou a ser escrito há 1500 anos antes de Cristo e terminou a sua escritura por volta do ano 100 da era cristã. Então são 1600 anos de obra e livro esse que sofreu muitas agressões. Nós vimos que o profeta não tinha nem como entender o que ele estava vendo. Se nós ainda não temos como entender e muito menos aceitar tanta coisa que está escrito lá, imagine para um profeta tentar entender na época dele aquilo que ele estava vendo. Por isso que a maioria dos escritos desses profetas, eles selaram os seus livros sem a devida compreensão do que eles mesmos escreveram. Entenderam o que era proposto para o povo dele nos seus dias. Isso eles conseguiram entender, que era coisa clara e aberta. Mas as coisas que estavam para os nossos dias e além dos nossos dias, ou seja, a parte escatológica de suas profecias, eles não tinham como entender. Jamais. Entenderam a profecia que estava voltada para eles, mas a escatologia que estava voltada para os nossos dias, eles não tinham como entender. Mas vimos também que eles usaram algumas linguagens comparativas. Quando eles viam esses transportes, alguns chamavam de cavalo de fogo, ou carro de fogo, outros usaram as pedras preciosas, safira, sardônio, topázio, dentre outras, para mostrar a cor do sistema de iluminação que eles estavam vendo, o arco-íris, quando eu percebia que aquele sistema de transporte estava mudando de cor. Nós vimos que esses
querubins de Ezequiel 1, de Ezequiel 10, eles também utilizaram de nave-mães para vir até aqui. Finalizamos a aula passada, analisando também alguns arrebatamentos especiais. Dentre eles, nós comentamos sobre o arrebatamento de Ezequiel. Ele estava lá em Tel Abib, ali na margem do Quebar, que era um afluente do rio Eufrates, era um canal de irrigação do rio Eufrates, e ele foi levado a Jerusalém. Puxa vida, nós estamos falando de 1.650 quilômetros de distância. É descabido querer imaginar ou sonhar que isso tenha sido alguma coisa, né? Alguém, mas foi em visão. Ué, mas foi em visão, mas ele chegou lá e mostrou tudo que estava acontecendo. Não, ué. Para ele foi uma visão, porque a forma de arrebatamento, que foi uma coisa inexplicável. Mas ele esteve lá, porque ele não estava lá perto do altar, por exemplo, e contando o que ele estava tendo no altar. Ele não contou os seres que estavam entrando, lá no capítulo 9, que veio do fundo, aqueles 7 seres, um escrivão e outros 6, todos para assinalar, começando pelo templo e todo o povo. Ele não assistiu à matança, ele assistiu tudo, o que aconteceria daqui a 5 anos, mas ele foi levado lá. Ele viu nas divisões do templo, lugar santo, lugar santíssimo, pátio, tudo é citado na profecia dele, do capítulo 8, do capítulo 9 de Ezequiel. Ele relatando detalhes, viu as pessoas que não tinham sido levadas na primeira deportação, na segunda deportação. Isso aconteceu logo depois da segunda deportação. Então ele estava dando um relatório ali claro de pessoas que seriam assinaladas, que seriam poupadas da terceira deportação que aconteceria, onde o rei Zedequias morreria. Então, ele caiu com o rosto em terra quando ele viu aquilo. Mas por que foi visão? Porque ele estava fazendo, é como se ele estivesse fazendo uma visita no futuro. Esse foi o relatório que ele descreveu e voltou. Vimos também, e outra coisa, ele foi pego pela trancinha e colocado no querubim e levado. Uma mão mecânica, semelhante à mão de um homem, pegou e levou ele. Ele levantou pela trancinha. Arrebatado em visão, pego pela trancinha. O que nós estamos falando aqui? Ele está saindo do chão, não está? E se ele saiu do chão e está falando em Jerusalém, ele estava lá, 1.650 quilômetros de distância. Isso é muito sério, essa informação. Nós vimos também Filipe, que fez uma viagem longa para danar e um deslocamento de ponto geográfico distinto. Ele saiu lá de Samaria, foi lá para a saída de Jerusalém, em direção a Gaza, no caminho que vai para Gaza, batizou o eunuco, explicou para ele a palavra de Deus, batizou ele, foi levado pelo Espírito Santo, ele andou ali mais de 200 quilômetros, depois ele foi parar, Gaza dava coisa de mais de 700 quilômetros até Gaza. Depois ele foi levado para Azoto, que do ponto que ele estava era mais 42 quilômetros. Então nós estamos falando de quê? Deslocamento. Ele estava em pontos distintos. Samaria, foi arrebatado para a faixa de Gaza, para sair para Jerusalém, na saída que vai para Gaza, e depois foi arrebatado para Azoto. Imagina o susto que o povo não levou aonde ela apareceu, lá em Azoto. Sem mais, sem menos, aparecendo no meio do povo andando. Imagina o carreirão que ele não aprontou. Um bocado de gente. Então isso está relatado nas Escrituras Sagradas. Não adianta a gente querer correr disso. Vimos também, em 2 Coríntios, capítulo 12, verso de 1 ao 4, o apóstolo Paulo falando claramente: eu fui arrebatado ao terceiro céu. Arrebatado em espírito ao terceiro céu. Então, arrebatado, ele está falando, claro, em espírito. Por que ele está falando arrebatado em espírito? Ele foi lá. E o que ele viu lá, ele não teve coragem, ele não teve palavra para expressar aqui. Ele só resumiu dizendo que coisa que o olho nunca viu, que o ouvido nunca ouviu, coisas do gênero. Então, esses arrebatamentos falam muito, muito, muito mesmo. Ezequiel foi levado para o futuro. E já Filipe no mesmo dia. Exatamente. É isso que eu queria saber. Veja bem, nós temos um relato que ele foi pego pela trancinha no presente, porque ele citou data lá.
Nós demos a data, está lá. Então, naquele dia, ele viajou para Jerusalém. No futuro. Ele viajou para Jerusalém e conheceu o futuro de Jerusalém. Certo. Então, nós não temos como afirmar se o caso dele foi o caso semelhante ao de João do Apocalipse, lá no capítulo 16. Lá nós temos a certeza que João foi no céu, no presente, e lá ele entrou num portal futurístico, em visão, como Ezequiel, e escutou naquele momento o anjo que estava nas águas, então ele foi no futuro, falar que bendito, justo e santo é o Senhor, e dominador, que julgas e vingas o sangue, porque eles mataram o sangue dos seus servos, e tu lhe deste sangue a beber, na praga que fez as águas virar sangue, lá no capítulo 16 de Apocalipse. Então, João, ele foi no futuro, está bem claro, que ele fez essa viagem, ele foi arrebatado, e relatou o que aconteceu no futuro, com comunicação. Quer dizer, possivelmente, ele, quando cair as 7 pragas, vai separar joio do trigo. Nesse mesmo dia, João vai ressuscitar. E João, quando ele olhar e ver o que vai estar acontecendo, o arrebatamento em direção aos céus, ele vai lembrar imediatamente de tudo que ele viu lá em Patmos e o que ele escreveu. Então, Ezequiel, ele foi levado para Jerusalém, e lá, na visão dele, em Jerusalém, ele contemplou o futuro tão de perto que ele caiu com o rosto em terra, quando percebeu a matança que virou. Tá? Então, é um assunto muito pesado, é desconfortável, porque está escrito nas Escrituras Sagradas, mas são assuntos que geralmente é passado por cima. As pessoas não evitam entrar e comentar. Mas está aí, o propósito desse curso de escatologia é não deixar nada de lado. Está na Bíblia, está revelado. E se está revelado, é para nós e os nossos filhos. É por isso que nós estamos estudando. Tem um outro ponto, já mergulhados na aula de hoje, tem um outro ponto interessante mais, que foi Jeremias, no capítulo 13, verso de 1 ao 9. Nessa mesma ocasião, da visão do profeta, não, foi um pouco antes, foi no governo do rei Joaquim, o rei que seria morto na segunda deportação. Antes da segunda deportação, o profeta Jeremias transmitiu uma visão, que nesse texto que eu citei, Deus fala para ele: Jeremias, vai lá e compra um cinto, desses que o sacerdote usa, de éfode, e leva lá no Eufrates. Presta atenção, Jeremias estava em Jerusalém. Você leva, vai lá no Eufrates, você vai procurar uma fenda de uma pedra lá assim, assim, assado, você vai colocar ele lá dentro e tampar ele com terra lá. E deixa uma temporada, e volta para cá. Daí, algum tempo, Deus mandou: agora você volta lá e pega o cinto. E você vai trazer aqui e dar uma lição para o povo aqui para mim. E volta lá de novo. Nós estamos falando em 1.650 km de distância. O profeta não saiu a pé e nem de jegue para ir fazer isso, não. Deus não dá esse tipo de missão para as pessoas. Deus não deu esse tipo de missão para ninguém. Não tem relato nenhum. Paulo fez as viagens missionárias dele, de barco e tal, vai daqui, vai dali, missionário o tempo todo. Agora, não tem relato bíblico que Deus peça a pessoa para fazer uma coisa dessa de a pé, de qualquer jeito. Então, obviamente, ele foi levado, ele foi arrebatado até lá, num lugar que ele nem conhecia, que ele nunca tinha ido, só conheceu nessa visão, nessa trajetória. E ele trouxe esse trem, quando ele pegou ele na viagem de volta, está tudo podre. Ele falou: agora você leva lá e mostra para o povo de Judá, para o reino de Judá, a pudriqueira que a soberba deles vai virar. Hora que Babilônia vinha aqui para arrebentar com tudo. E assim ele fez. E por causa disso ele foi açoitado, ele foi jogado
na lama, no calabouço. Entendeu? Ele judiou demais dele, esse rei Joaquim judiou demais dele. Mas não tinha jeito, toda vez que mexia com ele, ele começava a dar um arrependimento, mandava chamar ele lá, ele vinha e perguntava para ele, e aí Deus falou: você falou. O que ele falou? Você tem certeza que você quer ouvir? Você tem certeza? Não, pode falar, você vai morrer. Então não tem jeito. O profeta, aquele homem foi um homem que viveu com uma missão muito dura, espinhosa. Ele não teve gosto para namorar, para casar. Ele foi um beato que infelizmente encerrou a história dele só com sofrimento. Mas com certeza o galardão dele está garantido. Eu particularmente não tenho dúvida que ele seja um dos 24 anciãos que está lá no Apocalipse, que teria ressuscitado ali em Mateus 27, 51 a 53. Aquela multidão que ficou 40 dias pregando com Jesus aqui na terra e depois foi embora com ele. Eu acredito piamente, porque ele é um marco de sofrimento na história do povo de Deus. Sofreu que só sofreu. Só dentro de Judá ele pregou mais de 22 anos. E morreu apedrejado lá no Egito. Ele não morreu nas deportações de Babilônia, nas opressões babilônicas. E ele morreu lá no Egito. E lá no Egito também ele previu, profetizou a destruição do Egito por Babilônia. Que aconteceu e o reino egípcio escondeu isso do povo. E recentemente, em escavações, foi descoberto que lá realmente teve essa batalha, nesse período, aí logo depois da destruição de Jerusalém, onde o Egito foi atacado e vencido por Babilônia. Tem escavações que comprovam. Hoje nós vamos entrar no Salmo 18 e 2 Samuel 22 trata do mesmo assunto. Só que é interessante que tem pequenas diferenças. Está em 2 Samuel, ficou com um pouquinho mais de riqueza, de detalhe. E usou um documentário bem próximo do original. O que está em Salmo 18 tem o mesmo relatório. Davi transformou isso num cântico, na realidade, né? Mas nós vamos ver que isso aí foi um acontecimento, um dos mais embaraçosos desse tema que nós estamos assistindo. Vocês vão perceber aí que isso aí se trata de uma... Davi, ele foi surpreendido numa emboscada. E nós temos aí do verso 1 ao verso 3. Observa que ele está dizendo lá que o Senhor é meu alto refúgio, grande rocha, e ele é um escudo contra os inimigos. Entre o verso 1 e o verso 3. Mas quando ele entra do verso 4 ao verso 10, dá uma lida para você ver, Arilson, em voz alta. Cordas de morte me cercaram. Presta atenção. Cordas de morte, vamos comentando, passo a passo. Cordas de morte me cercaram. Está na cara que ele foi laçado. Não literalmente, mas ele sofreu uma emboscada. Está na cara que ele sofreu uma emboscada esquisita. Ele falou corda de morte, ele não tinha saída, ali era para morrer mesmo. O que aconteceu naquele momento com ele, para ele chamar que cordas de morte o cercaram, e ele não tinha saída. Mas vamos acompanhando passo a passo para vocês verem. Continua. E torrentes de perdição me amedrontaram. Olha aqui, torrentes de perdição me atormentaram. Ele ficou com medo, ele estava perdido. A perdição que ele está falando aí, torrente de perdição que ele está citando aí, é porque o cara dele estava perdido. Ele não viu como sair daquela situação. Ele não tinha humanamente como sair dessa situação. Olha o que ele fala logo em seguida. Torrente de perdição. Cordas do Sheol me seguiram, laços de morte me surpreenderam. Pois é, cordas do Sheol. Sheol quer dizer sepultura. Presta atenção, corda de sepultura, vem pegar, e olha em seguida o que ele falou? Laços de morte me surpreenderam. Laços de morte me surpreenderam. Então ele está usando a sepultura, que é o Sheol, e laços de morte. Então ele está confirmando tudo que ele iniciou o verso falando. Então ele está falando uma coisa que assombrou ele de uma maneira esquisita. Continua. Na minha angústia invoquei o Senhor, sim, clamei ao meu Deus. Do seu templo ouviu ele a minha voz. O clamor que eu lhe fiz chegou aos seus ouvidos. Olha aqui. Quando ele percebeu a situação,
Ele simplesmente clamou a Deus. Que ele disse que a única saída que ele tinha, se é que ele queria, que ele tinha alguma esperança de sobreviver dessa emboscada que ele sofreu, era de clamar ao Senhor. E para alívio dele, o Senhor ouviu. A experiência interessante é, Arilson, não, a hora dessa, uma coisa estranha, o desconhecido cercou ele não tinha outra saída, agora ele clama, o Senhor ouve. Hoje talvez não vai dar tempo, mas amanhã, na próxima aula, eu devo contar uma experiência que eu passei, que lembra esse trecho que aconteceu com Davi. Hoje não vai dar tempo, mas nós vamos... Eu também, já aconteceu muita coisa para mim que não é resolvido. A primeira vez que fui para Belo Horizonte, eu andei em Belo Horizonte, nunca tinha ido lá, eu andei como se estivesse em minha casa. E aí? O que explica isso? Pois é. É interessante, né? É interessante. Mas nós vamos entrar em aulas futuramente que vai trabalhar sobre esse assunto. Hoje eu conheço Belo Horizonte como se fosse minha casa. E fui lá umas 2 vezes. Pois é. O senhor já viu falar de cromossomos, memórias? Cromossomos, memórias? Isso viaja de geração em geração. Entendeu? É o mesmo que explica ancestral seu que conhecia, que viveu lá. Entendeu? Então isso aí acontece. Aí se cai em mãos erradas, em orientações erradas, viaja para espiritismo, para outras coisas que não tem nada a ver. E cromossomos de memória está aqui. As aves, por exemplo, você desmata um lugar, elas continuam vindo, sempre passando por ali. Daqui e dali está atropelando animais silvestres na estrada, que asfalta, faz roça disso, roça daquilo, e tira as matas, e eles continuam passando. Cromossomos memória. Vai em gerações até ficar extinto. Então isso acontece, é coisa muito interessante. Mas vamos continuar a leitura aí para vocês verem que coisa mais interessante. Da agora para frente, você vai entrar no verso 8, não é isso? Verso 7. Verso 7. Lê o verso 7 então. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram, e se abalaram, porquanto ele se indignou. Está vendo? Pela indignação do Senhor, ele está falando que os montes tremeram, as suas bases, a terra. Vocês vão ver logo mais na frente aí, ele vai falar de trovões, pela indignação do Senhor. Veja que coisa mais bruta. Ele acabou de dizer que foi pego num laço de morte, que ele não tinha saída, ele foi recolhido, ele não viu outra coisa a não ser a morte, clamou a Deus, e ele lá do seu teto, está citando distância, lá do seu teto, está falando lá do terceiro céu, ele ouviu, e percebeu que o planeta tremeu. Houve trovão, vocês vão ver logo em seguida aí no verso 8 em diante, e aí ele começa a entrar nos detalhes muito curiosos. Vai lá. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo devorador. Veja se tem lógica sair fumaça do nariz de Deus. Mas vocês prestou atenção no detalhe? O nariz aí está no plural ou no singular? É plural. Plural. Narinas. Narizes. Nós não estamos falando de narinas. Narina é uma coisa, nariz é outra. Aí está falando narizes. Então nós estamos falando de narizes no plural que saiu fumaça. Nós estamos falando de um sistema de transporte, aonde o autor da escritura, aí no momento, estava entendendo que era Deus. Que aquele sistema de transporte que ele estava vendo, do qual Deus estava dentro dele, ele está chamando de Senhor aquilo lá. Mas não é. Senhor é quem estava lá dentro. Mas ele não tinha como entender isso. Nós vamos ver a prova disso aí agora. Então ele percebeu que dessas narinas, desses narizes, que eu não sei se é escapamento ou o que foi, estava saindo fumaça com vontade. E outra coisa, que ele estava chamando normalmente de nariz e boca está perto. Então dessa boca estava saindo tocha de fogo. Então estava saindo fumaça nos narizes e estava saindo tocha de fogo. Vocês vão ver logo em seguida aí, presta atenção nesse detalhe, que logo essa boca começa a jogar pedra,
saraivada de brasa. Continua a leitura, Arius. Saíram brasas ardentes. Ó. Ele abaixou os céus e o deserto. Ele lê de novo. Ele abaixou os céus e o desceu. E desceu. Trevas espessas haviam debaixo dos seus pés. Montou num querubim. Peraí. Presta atenção no que ele leu ali agora. Ele baixou os céus E desceu. e desceu. E debaixo dos pés dele tinha trevas espessa. Ele está falando do espaço sideral. Olha onde que o Davi já estava e aonde que Deus alcançou ele. Está entendendo a jogada? Davi foi parar lá no céu, no espaço sideral, que debaixo dos pés, que ele estava vendo o Senhor vir lá de cima, não foi? Que debaixo dos pés dele estava quem? Davi. E estava vendo o quê? Nem um palmo na frente do nariz, espaço sideral. Aonde que ele foi parar? Nesse sequestro que ele foi cativo. E agora, presta atenção, quando ele percebeu a chegada de Deus, ele cita o verso 10, que é simplesmente incrível, que é o texto que prova, dentre outros, que querubim é um sistema de transporte. Presta atenção, quando ele percebe agora Deus, olha o que ele fala aí. Montou num querubim e voou sobre as asas do vento. Está vendo? Desse ponto em diante, começou uma forma de batalha que começou a ter tiro. Mas olha o tipo de armamento que aconteceu aí do verso 11 ao verso 14. Analise isso aí para vocês verem. Para poder Deus, ou esse enviado de Deus, desse querubim, resgatar Davi, que estava sequestrado em outro sistema de transporte que das trevas. Continua. Fez das trevas o seu retiro secreto. O pavilhão que o cercava era escuridão das águas. E as espessas nuvens. Presta atenção. Já está na. Ele mergulhou no fundo do mar. No mesmo tempo que ele estava lá no espaço sideral, ele foi para dentro d'água. Essa perseguição correu no céu, terra e mar. No fundo do mar. E ele dando relatório. Ele escrevendo. Porque ele estava dentro, ele não estava fora. E dentro ele conseguia ver, ele conseguiu ver e descrever o que estava acontecendo. Ele não ficou tontebado, não. Ele não ficou bêbado de jeito nenhum. É incrível porque Paulo, na viagem que ele teve, ele ficou em estado de êxtase, ele não conseguia descrever. Como se ele não sabe se estava vivo ou se estava morto. O tanto que ele ficou apavorado. Mas Davi ficou de boa, porque ele era um guerreiro, ele era um cara muito corajoso, apesar de estar de frente com o desconhecido. Acostumado com a batalha. Acostumado com a batalha. Ele sabia que algo muito estranho estava acontecendo. Mas quando ele viu Deus montado no querubim, vindo, que foi a forma que ele descreveu Deus lá dentro, ele tinha certeza que era Deus que estava lá, porque ele percebeu que com a presença daquele querubim que veio lá no santuário celeste, o outro espirrou com ele dentro. E esse querubim ferveu em cima, para poder buscar. Continua a leitura para vocês verem. Já foi parar na água. Do resplendor da sua presença saíram pelas suas espessas nuvens saraivada e brasas de fogo. Olha os tiros. O Senhor trovejou do céu, o Altíssimo levantou a sua voz e havia saraiva e brasas de fogo. Presta atenção, ele está falando de pedra, está comentando de pedra de fogo sendo atirada desse querubim que veio para resgatar ele. Despediu as suas setas e o espalhou, multiplicou raios e os perfurou. Agora aí, não, pera aí um pouquinho. O negócio foi muito agora. Presta atenção. Você está lembrado? Já. Lá em Jó 39, de 19 a 25, na aula passada, nós comentamos, Jó chamou de cavalo. Esse querubim aí, um cavalo que tinha aljava, flecha cintilante e dardo, que jogava os raios, abria grota na terra. Agora está aí, o Arius está lendo para nós aqui no Salmo,
que esse querubim, além de jogar saraivada de pedra, fogo, agora começou a disparar raios com flechas cintilantes. Está escrito aí, meus irmãos. Não foi eu que escrevi isso. Está aí na Bíblia Sagrada. Davi estava vendo tudo isso e está relatando. Continua a leitura, meu irmão. Então foram vistos leitos das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo. A tua repreensão, Senhor, do sopro do vento das tuas narinas. Eu quero que você compara esse trecho que nós lemos até agora, 2 Samuel 22, de 16 a 23. Vamos comparar o que aconteceu do verso 15 ao 19 de Salmo. Não, Salmo 18, do verso 15 ao 19. Esse nós já lê agora. Leia ele. É do verso 15 ao 19. É. Então foram vistos os leitos das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo. A tua repreensão, Senhor, ao sopro do vento das tuas narinas. Então você viu que a hora que ele entrou dentro do mar, ele foi parar no fundo que conseguiu ver o fundamento da terra. Ele conseguiu ver a terra por fora, conseguiu ver a terra por dentro, do jeito que ele foi projetado, que ele estava dentro. Deu para ver isso claramente. Continua a leitura. Do alto estendeu os braços e me tomou, tirou-me das muitas águas. Olha aí, tá vendo? Você lembra que eu falei que nós vimos nas aulas passadas que ele tem mão mecânica? Então, de alguma maneira, se foi com essa mão mecânica ou não, ele está dizendo que do alto ele estendeu o braço. De alguma maneira ele conseguiu passar e pegar ele, recolher ele. Não poderia ser teletransportado também. Mas a forma que ele usou foi essa. Então, pode ter sido, mas ele foi atingido. Ele foi aquele querubim que estava com Davi, eu quero deixar claro esse ponto. Ele foi alcançado e foi obrigado a entregar, devolver Davi. Eu quero que vocês prestem atenção nesse detalhe. Você vai ler até o 19. Vamos lá. Livrou-me do meu inimigo forte e daqueles que me odiavam. Presta atenção nesse eram detalhe mais aqui, ó. poderosos do que eu. Livrou do meu inimigo forte. Vocês vão ver como que lá em 2 Samuel ele está usando a linguagem. Ele fala, me livrou do inimigo possante. É uma linguagem muito rara nas escrituras sagradas. Eu particularmente só conheço esse texto com essa palavra possante, para poder denotar que é algo raríssimo, que não tinha como explicar naquela época o que estava acontecendo ali. Continua a leitura, até concluir. Surpreenderam-me eles no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Olha aí, você está vendo aí que ele foi surpreendido no dia da minha calamidade, porque ele entendeu que ele ia morrer, que ele não tinha saída. Ele foi surpreendido pelo desconhecido. Por isso que ele falou que é o dia da minha calamidade. Continua. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Pronto. Então terminou Agora compara lá com o 2 Samuel, no capítulo 22, do versículo 16 ao 23. Então apareceram as profundezas do mar e os fundamentos do mundo se descobriram, pela repreensão do Senhor, pelo assopro do vento das suas narinas. Estendeu... Vocês viram que está relacionado com o querubim que estava o Senhor? Uhum. Estendeu do alto a sua mão e tomou-me. Livrou-me das muitas águas. Livrou-me do possante inimigo, tá daqueles que me odiavam. Está aí na Bíblia, não tem como correr disso. As narinas dele, mergulhou no fundo d'água e o braço foi lá, pegou ele, resgatou. Continua a leitura. Livrou-me do inimigo possante e daqueles que me odiavam, porque eram mais fortes demais para mim. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu estejo. Conduziu-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Pronto. Perceberam que coisa mais linda? Então não tem como fugir disso. Agora nós vamos entrar em Jó, capítulo 41, e vamos estudar sobre o Leviatã, que é um outro tipo de sistema de transporte relatado na Bíblia Sagrada, que dá pano para a água, mas é muito claro o relatório sobre esse assunto. Do verso 1 ao verso 7,
vocês vão observar que ele faz uma apresentação, no mínimo, muito esquisita, de um ser terrível e intocável. É muito estranho. Vai lá para vocês verem, do verso 1 ao verso 7. Poderás tirar com anzol o Leviatã, ou apertar-lhe a língua com uma corda? Poderás meter-lhe uma corda no junco, no nariz, ou com um gancho furar a sua queixada? Porventura ele te fará muitas súplicas, ou brandamente te falará? Fará ele ainda contigo, ou tomarás por seu servo para sempre? Brincarás com ele como se for um pássaro? Ou penetrarás para as tuas meninas? Farão os sócios de pesca tráfico dele? Ou dividirão entre os negociantes? Poderá encher-lhe a pele de arpões ou a cabeça de fisga? Vocês viram que ele está fazendo uma alusão a um tipo de ser, de criatura, que chamavam de ser vivente na Bíblia, lá no Apocalipse, no capítulo 4, os 4 seres viventes, né? Mas não tem nada com ser vivente, porque ele entendia como ser vivente. Por que chamavam de ser vivente lá no Apocalipse e em outros textos? Porque é cavalo que andava. Ele puxava a carroça, ou puxava um carro, uma biga de guerra. Então, ser vivente arrastava a carroça. Mas ali chamou de ser vivente, porque o próprio ser vivente é que na cabeça do profeta tinha vida. Por isso que ele está chamando de ser vivente. Porque se ele locomove sozinho, ele tem vida própria. E às vezes era confundido com o Senhor. Mas aí lá em cima saiu um semelhante. Então, esse aqui, nós vamos entrar agora, do verso 8 em diante, vocês vão perceber que nas descrições sobre esse ser, esse negócio é pesado. Vamos lá, no verso 8 ao verso 12 agora. Vocês vão ver o que vai ficar claro aí. Põe a sua mão sobre ele, lembrar-te-á da peleja, nunca mais o fará. Vocês estão vendo que negócio mais desajeitado, é tenso, né? Vou repetir de novo. Põe a sua mão sobre ele, lembrar-te-á da peleja, nunca mais o farás. Nunca mais. Continua. Eis que é vã a esperança de apanhá-lo, pois não será um homem derrubado só ao vê-lo, só de ver já cai no chão. Ninguém tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem, pois, é aquele que pode erguer-se diante de mim? Percebeu? Você vai ler até o 12. Você vai ver que vai completar o raciocínio que esse Leviatã de Jó, que nós vamos ver que tem outros que não é que é das trevas, nós vamos apresentar isso na Bíblia. Mas esse aí que Jó está falando é um do Senhor, pertence ao Senhor. Olha aí. Quem primeiro me deu para que eu possa lhe retribuir? Pois tudo quanto existe debaixo de todo o céu é meu. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da sua grande força, nem da sua graça, da sua estrutura. Nem da graça da sua estrutura. Esse, Deus está falando aí que tudo que está debaixo do céu é dele. Então está falando de um que veio do céu. O que está lá debaixo é dele. E ele não vai se calar sobre a sua estrutura de bicho. Não. Estrutura ou é de um sistema de transporte ou é de uma casa. Bicho é esqueleto. Ele está falando de estrutura. Então começa por aí a prestar atenção no linguajar que ficou semeado no escrito de Jó, para que eu e você pudéssemos entender. E ele está falando também da graça. Qual foi o termo usado aí? Graça da sua estrutura. A graça da sua estrutura, a graciosidade, a perfeição da sua estrutura. Agora vamos ler do verso 13 ao 17. Quem lhe pode tirar o vestido exterior? Quem lhe penetrará a couraça dupla? Quem jamais abriu a porta do seu rosto? Pois em roda dos seus dentes está o terror. As suas fortes escamas são o seu orgulho.
cada uma fechada como se por um selo apertado. Uma a outra se chega tão perto que nem o ar passa por entre elas. Umas às outras se ligam, tanto aderem entre si que não se podem separar. Olha o verso 15 e o 17 que ainda fala das escamas também, para você ver. 15 e 17. As tuas forças, escamas, são o seu orgulho, cada uma fechada como por um selo apertado. Umas às outras se ligam, tanto aderem entre si que não podem se separar. Vocês perceberam que coisa mais séria que está relatada aí? O que começou a ser lido aí no livro de Jó, do verso 13 ao 17, ele começa a dar características bem claras dessa estrutura que ele estava assistindo, desse ser que ele estava vendo. Ele começa de cara falando que se alguém, quem é que poderia tirar o seu vestido? Comparando com o quê? Um crocodilo, por exemplo, eles matavam e tiravam a pele, como qualquer outro animal, que algumas tradições chamam esse Leviatã de crocodilo ou monstro marinho, por se tratar da maior parte da apresentação dele ter sido nos mares. Mas nós vamos ver em outros trechos da Bíblia que ele já foi flagrado em outros lugares fora de mar, até em deserto. Viajando no céu do deserto foi abatido. Nós vamos ver isso aí agora mesmo. Mas, que coisa interessante. Aí ele entra com um termo que foi muito bruto. Alguém pode penetrar sua couraça dupla? Presta atenção, isso aí agora pegou pesado. Primeiro, Jó viveu aproximadamente 2000 anos antes de Cristo. Moisés, 500 anos depois, que escreveu o livro de Jó, viveu 1500 anos antes de Cristo. Couraça dupla, nos dias de Moisés, que escreveu isso, só existia em escudo de guerra. Nem em peitorais ainda existia couraça dupla. Só existia couraça em escudo. Nós estamos falando de uma estrutura na Bíblia Sagrada, contemporânea de 2000 anos antes de Cristo, que era toda de couraça dupla. Que as escamas eram de aço, era de couraça dupla. E que não passava oxigênio, ar entre elas, de tão unidas que eram uma com a outra. Couraça dupla, embarcação com couraça dupla, só foi acontecer em navios na Idade Média, 1500 anos depois de Cristo, 1400 anos depois de Cristo, 1300 anos depois de Cristo, que navios foram feitos, fabricados com couraça dupla, aço de embarcação naval. Nós estamos falando de uma estrutura naval aí, há 2000 anos antes de Cristo, que tinha couraça dupla. E outro detalhezinho muito interessante que falou aí na leitura que o Arius fez. Se vocês observaram, aí comentou que tinha porta no pescoço do rapaz, ou no rosto. Presta atenção, porta. Nós temos porta aonde? Em casa. Tinha algum tipo de transporte naquela época que tinha porta? Que o homem conhecia? Nada. Carruagem foi muitos anos. Vem para cá, chegando na Idade Média, foram criar essas carruagens com porta. Nós estamos falando de uma estrutura aquática ou marítima que tinha portas, no plural, no seu rosto. Couraça dupla, escamas de aço que nem oxigenação passava. Sobre os dentes de terror, que dente de terror está relacionado com a boca, mas na frente vai falar mais dessa boca, vocês vão ver o que saía de dentro dessa boca, onde está esses dentes de terror. Vamos ler agora do verso 15 ao verso 18 ao 21. Os seus espíritos, plural, fazem... Não, peraí, os pirros. Isso. Os seus espirros
fazem resplandecer a luz, e os seus olhos são como as pestanas da alva. Então, peraí só um pouquinho. Farol alva. O negócio ficou difícil agora, hein? Você já viu falar de alguma criatura na face da terra que dá um espirro e acende luz? Nem um vagabundo. Ele não espirra. É uma luzinha pequenininha, essa aí é igual a pestana da alva. Nós estamos falando de um farol que fica de dia, quando acende. Que de dia dá para ver, tão forte que é. Era xenônimo. Não tem como comparar, mas que negócio. Então, o barulho que ele fazia, para ligar o farol, ele fazia um barulho que parecia um espirro. Só que ele acendia uma luz tão forte, mas tão forte, que é o que ele está descrevendo aí. Repete a leitura, por favor, do verso 18 ao 21. Os seus espirros fazem resplandecer a luz, e os seus olhos são como a pestana da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Olha os dentes de terror, o que saía da boca? Dos seus narizes procedem fumaça. Espera aí um pouquinho. No salmo que nós lemos lá, o salmista estava falando de um sistema de transporte, de um querubim, que saía fumaça das narinas e que uma boca que cuspia fogo com brasa e saraivada de pedra acesa. Olha aí, o Leviatã, aí com essas mesmas características daquele querubim lá do Salmo 18 que nós lemos agora. Continua a leitura. O seu hálito faz incendiar os carvões, e da sua boca sai uma chama. No seu pescoço reside a força, e diante dele anda saltando o terror. Os tecidos da sua carne estão pegados entre si. Ele é firme sobre ele, não se pode mover. Mas você viu que negócio esquisito? Você está falando que o tecido da carne não tem como mover, ele está falando que é tudo de aço. Ele está falando de uma estrutura completamente de couraça dupla. Yes. Que o que tem na carne dele, que ele está chamando de carne, que ele está tentando comparar com qualquer tipo se é crocodilo, se é jacaré gigante, ele está dizendo que é alguma coisa terrível demais e que o tecido da carne dele não mexe, não move. Não é igual dos animais que a hora que está andando está movendo. É aço puro. Ele está vendo uma estrutura completamente de aço, com portas, com faróis. Ele escutou um som que a hora que acendia os faróis fazia um barulho parecendo um espirro. E a iluminação que aparecia imediatamente parecia as pestanas da alva. No verso 31 e no verso 32, lê lá que vai falar mais desse farol. As profundezas faz ferver como uma panela, torna o mar como uma vasilha de unguento. Após si deixa uma vereda luminosa, parece o abismo tornado em brancura no céu. Está vendo aqui? Ele está falando que quando ele batia na água, chegava a ferver, fritar. A temperatura externa do casco dele, tão quente de viajar no espaço, que ele vinha no espaço e entrava na água. Quando ele batia na água, parecia uma panela fritando. Ou o barulho de junco quebrando, em outras traduções também ele comenta. E a hora que ele batia na água com os faróis ligados, ficava parecendo a brancura de cães. O comentário é muito forte. Já denotou que essa estrutura viajava no espaço e no mar. E vinha com a temperatura muito alta no casco, que a hora que batia na água, fervia, borbulhava tudo. Vamos ler do verso 22 ao 34. No seu pescoço reside a força, e diante dele anda saltando o terror. Os tecidos da sua carne estão pegados entre si, ele é firme sobre ele, não se pode mover. O seu coração é firme como a pedra, sim, firme como a pedra inferior do Manó. O que é Mó? É moinho, pedra de moinho. A pedra gigante. Quando ele se levanta, os valentes são atemorizados e por causa da sua consternação ficam fora de si.
Se alguém o ataca com espada, essa não pode penetrar, não, nem tampouco lança, nem o dardo, nem o arpão. Ele considera o ferro como palha e o bronze como pau podre. A seta não poderá fazer fugir. Para ele, as pedras das fundas se tornam em restolho. Os bastões são reputados como juncos. E ele se ri do brandir da lança. Debaixo do seu ventre há pontas agudas e se estende como um trilho sobre o lodo. Tem como fugir disso aqui? Não. Tem como interpretar isso aí de outra forma? Não. Jó, Moisés, não tinha como entender isso aí na época deles lá. Né, que era um submarino. Então, a característica que nós estamos vendo desse bicho aí, está na cara, por ser comparado com o monstro marinho, o crocodilo marítimo, etc. Está na cara que ele era comprido, com portas na frente, no pescoço, um sistema de iluminação, um sistema de propulsão, coisa incrível. Coisa incrível. Vamos observar outros pontos da Bíblia que também tem Leviatã. Olha lá em Salmo agora. Então eu vou pedir o Juraci para ler o Salmo 74:14. Fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã, e deste por mantimento aos habitantes do deserto. Presta atenção o que o Juraci leu para nós ali agora. Ele está dizendo que no céu do deserto foi abatido um Leviatã e foi dado o seu mantimento por mantimento aos habitantes do deserto. Ou seja, a forma com que o salmista entendeu, ele só viu que foi atingido e voou pedaço para as 15 mandas. Foi abatido em pleno deserto. Então, esse aí, por ter sido abatido, não tem nada a ver com aquele lá de Jó, que era de Deus, que ele comentou que está debaixo do céu e é dele. Esse aí era um Leviatã das trevas. Foi abatido em pleno deserto, em céu de deserto. O que está escrito lá em Isaías? Está falando do Leviatã agora, que pertence ao próprio Lúcifer. Naquele dia o Senhor, com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente fugitiva, e o Leviatã e a serpente torturosa, e matará o dragão que está no mar. Está vendo aqui? Ele está comentando de um indivíduo que mora onde? No mar. Lá no mar. E como é que é o nome do carro dele? Leviatã. Leviatã. Aí, ó. Não foi eu que escrevi. Ezequiel 28, verso 2. Olha lá o que fala. Aonde que o Satanás fala que queria morar? Lê lá. Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, de Deus me assento no meio dos mares, todavia tu és homem, e não Deus, embora considere o teu coração como se fora o coração de um Deus. Aonde que Lúcifer falou que queria colocar o trono dele? Do mar. No meio dos mares. Se você ler o que está do verso 11 em diante, você vai perceber que ele estava com o querubim protetor. Faz uma leitura rápida aí do verso 11 em diante. Do 28 mesmo? Do 28, de 11 em diante. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, cobrir-te-ás de todas as pedras preciosas e cornalina, a cornalina, o topázio, o ônix, a crisolita, o berilo, o jaspe, a zafira, a granada, a esmeralda e o ouro. Em ti faziam teus tambores e os teus pífaros no dia em que fostes criado foram preparados. Eu te coloquei como querubim. Peraí, lê esse detalhe aí. Eu te coloquei com o querubim.
Não é o que está escrito aí? Eu te coloquei com o querubim da guarda. Então, prestou atenção? Eu gosto dessa tradução aí, porque ela está bem próxima do original. Ela é uma Bíblia só revisada. Eu te coloquei com o querubim. Algumas traduções interpretam como se ele fosse o querubim. E ele não era querubim. Ele estava com o querubim. E o querubim dele, como é que é o nome dele? Falou aí? Leviatã. Leviatã, está lá em Isaías, que compara, liga ele com a serpente tortuosa. Aí está dizendo que ele teve no Éden, jardim de Deus. E aí está dizendo, no verso 2 do capítulo 28, está se referindo a Satanás, na personificação do rei de Tiro, que ele queria colocar o trono dele, que ele colocaria o trono dele no meio dos mares. Não tem nem como discutir. Então não tem como contestar esse assunto da ótica bíblica, da ótica teológica. E ponto final. Só de falar que ele estava lá no Éden. Ligou tudo, fez uma conexão completa, não tem como. Então, no final, aquele texto que o Arilson leu lá de Isaías, está dizendo, claro, que ele, com querubim e tudo, ó, vai ser destruído. Vai ser destruído completamente com a espada do Senhor. Não só ele, toda a raça que ele fez e desenvolveu de trevas na história do universo. Instrumentos musicais. Isso aqui você está vendo que tem um aeroporto aqui embaixo e foi fotografado por um avião nosso de guerra militar que aterrissou correndo. Olha o que estava atrás dele. Minhocão. Isso aí é chamado na ufologia de charutão, que é justamente o querubim, o Leviatã, que nós estamos chamando de Jó, que está relacionado em Jó. Tá? Aqui não dá para ver direitinho não, mas esse é o mesmo que caiu em Varginha há muitos anos atrás, ali em Minas Gerais. Então tá aqui, isso aqui é uma foto autêntica, ela é real, tá? Não é foto montada, é foto legítima. Aqui também nós temos, aqui é uma pintura, mas aqui o caso Roosevelt, em julho de 1947, uma nave que caiu e ela foi recolhida por trem, tá vendo? E aquele lá dentro da área 51, lá no Texas, nos Estados Unidos. Tá? E aqui o jornal da época dando um noticiário sobre esse assunto. Então isso aqui é história. Julho de 1947. Aqui nós temos no Triângulo das Bermudas 5 caças bombardeiro em 5 de dezembro de 1945, que desapareceu no Triângulo das Bermudas. E aí esse avião de busca saiu e dançou também. Desapareceu. Aqui no dia 4 de março. 4 de março de 1918, esse navio com mais de 300 pessoas a bordo. E aqui outro em 1963, dia 2 de fevereiro. Esse aqui tinha 500 pés, ou 150 metros de comprimento. Esse aqui tinha 425 pés, ou 142 metros de comprimento. Também sumiu com todo mundo. Os navios desapareceram, depois boiaram de novo e eles estão no museu lá na Flórida. Mas nenhum passageiro dos dois, mais de 600 pessoas, desapareceram no Triângulo das Bermudas. Não passa nenhum ano no Triângulo das Bermudas sem sumir transportes, o navio, o avião, o lancha. Todo ano acontece. Isso documentários que eu assisti recentemente, agora o ano passado, sobre esse tema. E calça jeans. Esse caso aqui, em Riolândia, fevereiro de 2008. Isso aqui é um milharal, é um canavial. E eles viram o barulho de quando uma nave aterrissou ali à noite e fez vupu, vupu, vupu. Na terceira para a quarta vez ela conseguiu decolar. Tá, no dia seguinte, diversos ufólogos estiveram lá no lugar e tudo. Não conseguiu pegar nada, porque ela conseguiu dar partida e ir embora, mas ficou amassada aí no canavial. Está aqui a prova autêntica, que não tinha como nada ter feito aquilo ali daquele jeito. Os sinais, onde ela batia, são dimensões exatas
que a mesma medida, exatamente a mesma medida, onde aconteceu os 3 amassados, onde entrou e onde saiu. Tá vendo? Aqui é a entrada, perto da casa, e aqui é a saída, lá no final do canavial. Esse aqui, 20 de janeiro de 1996, o caso Varginha. O que caiu lá foi isso aqui, um Leviatã também, que foi testemunhado por diversas testemunhas. Eu assisti na época o documentário, e inclusive vários canais de televisão exploraram isso. O Ratinho foi um que explorou demais isso aqui na época, e depois ele calou do nada, assim, teve que encerrar com esse assunto de vez. E essas 3 pessoas aqui, Valquíria, Kátia e Liliane, a mãe e suas filhas, também tiveram que mudar de lá, ninguém sabe notícia delas. Até hoje eu não consegui descobrir notícia delas, onde que elas foram parar. E esse humanoide, isso aqui é um desenho, né? Mas foi desenhado com características idênticas como ele foi visto, tá? Com os olhos vermelhos, que eles contaminaram com radioatividade da nave que partiu. E eles, os soldados que colocaram a mão nele, inclusive, nesse humanoide, foi enterrado em caixão de chumbo. E quem fez a autópsia em 2 desses bichinhos que foi pego foi Badam Palhares. E essa nave que foi recolhida lá em Varginha e levada em caminhões da aeronáutica e do exército brasileiro, foi levado para o Porto de Santos e levado para a área 51. E Badam Palhares, lá em São Paulo, fez a autópsia disso aqui. Então isso foi escondido pelo governo, ninguém mostra isso, ninguém vai mostrar nunca, mas que aconteceu e tem vasto material. Pode procurar na internet, tem muito material sério, de estudiosos sérios, que tratam desse assunto do caso Varginha até hoje. Tem histórias bem atuais de pessoas que testemunharam isso na época e dão relatórios atuais sobre isso que aconteceu lá. Aqui você está vendo lá no Triângulo das Bermudas também, é uma foto recente, tirada, que dá na cara que tem ali algo parecido com aquele sistema de transporte que nós olhamos lá em Ezequiel, que saiu os querubins lá de dentro. E os querubins que saíram lá de dentro do de Ezequiel eram semelhante ao F-15 que a gente tem hoje, um avião de guerra com 20 metros de comprimento aproximadamente. Meus irmãos, esse assunto se trata de assunto de segurança nacional. Por esse motivo, governos do mundo inteiro evitam conversar esse assunto, procura deixar como doido, pessoas que não estão batendo os juízos completamente, quando trata de divisões que teve sobre isso, ou tratando do ponto de vista bíblico. As igrejas acabam levando, na maioria das vezes, para esse lado também, ignorando o assunto, e é um assunto que não pode ser ignorado. Na aula que vem, ao invés de revezar essa matéria, eu vou contar uma experiência que eu vivi, dentre muitas que eu já passei, e que o Arilson é um amigo, um irmão de fé, que conhece essas experiências, mas por motivos óbvios, eu também não comento, não fico abertamente comentando. Mas vou contar pelo menos uma experiência que eu vivi algum tempo atrás, na próxima aula durante a revisão. Tá? Mas é um assunto muito sério, nós não podemos ignorar. É um fato, tem muita coisa envolvida dentro disso aí. Esse assunto, na realidade, tem muito mais do que o que foi dito aqui, tanto na Bíblia Sagrada quanto na prática, o que tem acontecido na história do planeta. E são assuntos que por hora não é muito interessante aprofundar tanto mais do que o que nós já aprofundamos. Mas é um assunto sério demais e precisa ser respeitado. Porque Jesus vai voltar e os quadros que a gente vê da volta de Cristo tá cheio de anjinho com asa, de passarinho. E isso é mitologia. Deus não precisa misturar passarinho com gente. Esses seres de raça pura que vivem no universo, chamado de anjos,
Nós também somos anjos. E nós não temos asas. Eles também não têm. Eles têm transportes chamados de querubins, serafins na Bíblia Sagrada. O céu vai encher de querubins e serafins bíblicos. O grande conflito, citei na aula passada, também vai num querubim desse, no carro de rodas vivas, carro de nuvens, de rodas vivas, levando os salvos para o céu. A cidade santa vai vir para cá. No final, estudaremos sobre isso. Estaremos esbarrando em ufologia bíblica e em outros assuntos que vamos estudar daqui para frente. Estaremos retornando então ao Gênesis, do capítulo 4, e dando sequência ao seminário de escatologia, versão 4. Que Deus abençoe a mim e a vocês, a todos que estão assistindo essa matéria. Que Deus possa nos abençoar, que possamos, com a mente aberta, o coração limpo, prestar mais atenção no livro sagrado, no que ele tem de orientação para nós, para de fato não precisarmos bater queixo de terror quando Jesus voltar. Estarmos mais preparados um pouco, mais habilitados um pouco, do que a forma com que tradicionalmente tem se ensinado sobre a volta de Cristo. E Deus é um ser absoluto. Ele cria o passarinho, ele cria o animal, ele cria a mim. Então, anjos, no Apocalipse, nós somos representados com aqueles 3 anjos, pregando a todo o povo, tribo e língua. Os anjos que entrou em Sodoma e Gomorra são igual a mim e a você. Nós vimos isso dentro da aula. Que Deus abençoe a mim e a todos que estão assistindo essa matéria. Que possamos, de fato, de verdade, de coração limpo, nos preparar para a breve volta de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé e encerrarmos com oração? Santo Deus, muito obrigado pela tua orientação a respeito deste tema. Santifica-nos, Senhor, na tua palavra, nos preparando verdadeiramente para o teu reino. E que as orientações sobre este tema que discorremos durante 4 aulas possa ficar bastante claro em nossas mentes, em nossas vidas. Que tu, Senhor, nos habilites para podermos entender outros assuntos relacionados com o tema na tua palavra, e porventura alguém tiver qualquer tipo de experiência do gênero, tenha a tua proteção e a tua direção para sempre ser vitorioso, como foi Davi e os teus servos que conviveram com experiências semelhantes nos tempos bíblicos. Abençoe-nos, prepare-nos para o teu reino. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.